Agora, você já pensou em uma rotina diferente, estabelecer a cada semana, fazendo os seus próprios horários, de acordo com a sua agenda familiar, com o seu tempo livre? Eu acho que é o sono de muita gente poder trabalhar a hora que tem vontade. O que você acha? Com certeza, mas optar pelo home office, ou seja, manter um escritório em casa, não é tão simples assim quanto parece, não. A Vanessa Tobias está chegando por aqui, já tem muita gente fazendo perguntas para você. Vá, bem-vinda sempre. Obrigada, gente. Oi, gente. Eu acho que você começou fazendo isso na sua vida profissional. Então, olha, presta atenção. Que você sabia disso. Olha, isso é spoiler. Vamos lá, ó. A Thaísa de Palhoça pergunta: sou pedagoga e montei um home office para dar aulas particulares para crianças. Eu tenho visto benefícios, mas podem ter desvantagens atuando dessa forma? Boa pergunta, Thaís. Pode sim ter desvantagens. Dentre elas, o fato de manter a informalidade muito tempo e eu me acostumar com o fato de atender em casa e não dar nota, e não me apresentar como uma empresa. Misturar muito a vida pessoal, ou seja, pode ser que as coisas se misturem. Aí tu estás atendendo, daí de repente chega alguém, toca a campainha, o cachorro passa, e isso pode, com o tempo, desgastar a imagem do atendimento e tirar um pouco da questão profissional. E na minha visão, o que é mais, assim, o que tira as vantagens do home office é relacionamento. A gente acaba não estando onde as coisas estão acontecendo. Então, o networking, aquela coisa que é de eu conhecer pessoas da mesma área, conseguir mais indicações, isso piora muito estando em casa o tempo todo. Muito bem, da Thaís de Palhoça, vamos para a Luana de Florianópolis. É correto a pessoa que faz home office ligado a uma empresa receber mais trabalho do que outros funcionários como forma de compensar o fato de estar trabalhando em casa? Ia ser uma sacanagem se isso acontecesse, Mas né? pelo jeito Pela deve pergunta que está né? acontecendo. As pesquisas mostram que quem trabalha em casa tem maior produtividade, o que acaba parecendo que a gente está trabalhando mais. A gente tem menos distrações e mais foco, então a gente produz melhor. Então não é que a empresa está mandando mais coisas, é que eventualmente nós estamos produzindo muito mais. Ok, então vá. Daqui a pouco você retorna com a gente respondendo mais perguntas sobre trabalhar em casa, ter o seu próprio escritório. Por enquanto pode ir trabalhando aí em casa. Na nossa casa, como eu que me é sinto. nossa. Uma pausa agora nas notícias para voltar a falar sobre as vantagens e desvantagens em montar um home office para trabalhar em casa. Só, vamos lá, é mesmo tentador você fazer o seu próprio horário, você quer ir no banheiro, vai, volta, quer fazer um cafezinho. Agora, tem que trabalhar bastante, ficar no conforto de casa. Mais uma pergunta vem da Gabriela de Gaivota, Balneário, desculpe, a Daniela, desculpe, Gaivota. O meu sonho é trabalhar em casa, dividindo o meu tempo entre trabalho e família. Que profissões ou funções são as mais indicadas para isso? Vanessa Tobias. Olha, uma pergunta universal, porque é mais difícil achar o que não dá para fazer em casa hoje em dia, né? Vê que a gente tem Gol, Magazine Luiza, Natura, Amazon, essas empresas grandes que a gente nunca imaginaria que podia trabalhar de casa, que já trabalham. Então, quanto mais serviço eu souber ofertar, mais o mercado me convoca, porque uma coisa é trabalhar de casa, outra coisa é trabalhar em casa, né? Quando eu trabalho de casa, praticamente para todas as empresas eu posso trabalhar. Quando eu trabalho em casa, eu tenho que saber que, eventualmente, determinadas produções vão demandar um pouco mais de infraestrutura. Então, vamos supor que eu sou dentista. Eu tenho que ter em casa tudo pronto e bem higienizado para garantir que eu vou atender bem. Então, tem coisas que dá para fazer e tem outras que vão demandar maior infraestrutura. Mas, sinceramente, tudo é possível hoje em dia. Ótimo. Vamos agora à segunda... Não, agora temos dicas antes da segunda As dicas, pergunta, vamos. né? Vamos às então já tem a ver aqui. até com a pergunta da Daniela. Dica para trabalhar em casa. Invista em um espaço exclusivo. Garanta que tem um lugar só para isso, né? E que vai ser para a família apresentado como aqui, quando eu estiver, eu estou trabalhando. Um sinal de que é trabalho. Converse com a família sobre as regras. Esse diálogo é fundamental, porque a família pode se assustar, sabe? Como assim estou trabalhando? Não posso falar com a minha mãe? Ela está ali na mesa, né? Então, eu preciso antecipar que estarei trabalhando e estabelecer quais são as regras de funcionamento desse estado estou trabalhando. Tenha metas motivantes, porque para ficar em casa e manter ritmo, eu preciso estar muito motivada. Então, eu tenho que ter clareza de metas. Chame alguém para trabalhar junto. Quando eu falo isso é porque, além do relacionamento, quando a gente tem uma dupla, pelo menos, a tendência é que a gente não deixe trabalho para depois, que um vá puxando o outro.
alguém do trabalho, não da família obrigatoriamente. Não da família obrigatoriamente. Isso, boa. do trabalho. Alguém do trabalho. Obrigada, Agora Mário. sim, tem a pergunta para ti. Vamos Paulo lá. de Floripa. Para empresas que já estão no mercado, em que setores é possível adotar um home office? É isso aí que a gente conversou agora há pouco, né, Paulo? É importante que a empresa avalie que ela vai economizar em infraestrutura, em alimentação no local do trabalho, vai aumentar a qualidade de vida para o funcionário, não tem vale transporte. Então, tem sido adotado por empresas de vários segmentos o jeito home office de ser, porque é vantajoso para os dois lados. Muito bem. Você continua daqui a pouquinho falando mais. Vamos falar um pouco mais sobre internet, obrigatoriedade ou não de ter para trabalhar em casa, não é isso? Exato, tudo. Já já a gente Fechado. volta Obrigada. contigo. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Vá. Meio-dia, 27 minutos, estamos de volta com dicas para você que pensa em trabalhar em casa, em fazer a sua própria rotina. E hoje o assunto do nosso Quero Saber é home office, trabalhar em casa. A dúvida agora é da Geise de Florianópolis, Vanessa Tobias. Vamos dizer para ela o quê? Gostaria de saber por onde começar para fazer home office. Sempre quis fazer algo do tipo e para mim seria muito mais viável. Bem legal. Geise, definição do espaço na tua casa e de uma rotina. A gente sempre fala aqui, a gente faz um tempo que a gente falou disso, de administrar melhor o tempo, né? Então, uma organização temporal. A gente falou do Pomodoro uma vez, em que você coloca uma estrutura de trabalhar 25 minutos, descansa 5, 25 minutos, descansa 5, faz isso 4 vezes, depois descansa uma meia hora. Então, saiba dos desafios que você vai enfrentar, né? A gente falava aqui agora que a necessidade faz com que a gente tenha disciplina, mas se em casa eu tenho muita liberdade, pode ser que eu me perca. Então, precisa saber do quê? Dos desafios e do espaço onde isso vai acontecer. E o mais importante, saber que ao trabalhar em home office, a gente não pode ter vergonha de nada. A gente tem que saber começar com o que a gente tem e aos poucos a gente vai desenvolvendo estrutura. Perfeito. Da Geise, agora a gente vai com a pergunta do Henrique, também de Floripa. Quais as principais vantagens e que preocupações eu devo ter trabalhando por conta própria e em casa? Henrique, vantagens. Economia de tempo, sem dúvida. Eventualmente, economia de dinheiro, porque ao não alugar um espaço, você tem aquele dinheiro extra. Trânsito também? Trânsito total. Então, assim, a gente às vezes vai trabalhar 2 horas. Eu estou aqui em Floripa, eu vou para Biguaçu, 2 horas para ir, 2 para voltar, ganho 4 horas em casa, então aumento de produtividade. Se eu tenho a capacidade de ter administração do tempo, eu consigo então produzir melhor. Desvantagens e preocupações. Informalidade, muito tempo. A gente vai ter uma tendência a dar uma relaxada quando a gente vê que pode funcionar em casa. Então, procurar estabelecer a existência do negócio, mesmo que funcione dentro de casa. Outra desvantagem, a gente, se tiver na geladeira coisa gostosa para comer, ganhar uns quilinhos ali, porque a gente vai querer distrair, ligar a televisão, colocar celular no meio. Então, ficar mais atento à questão de como administrar o tempo, manter as metas como a gente tinha falado e ficar atento a garantir a motivação, tendo gente junto para trabalhar contigo. Muito bem, do Henrique de Florianópolis, quem mais quer saber como trazer o office para dentro do home, né? Eu sinto vergonha de dizer que faço home office e gasto dinheiro atendendo clientes em cafés e escritórios alugados por dia. O que é que eu faço? Que pergunta honesta, né? Carol, o Mário fez um spoiler aqui. Quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para alugar escritório, coisa nenhuma. Então, minha mãe pegava os dogs, ia para o quarto, eu separava umas comidinhas, água, recebia o pessoal na sala da casa da minha mãe, que era onde eu tinha estrutura para funcionar. E sabe o que era mais legal? Eu conseguia das pessoas admiração por conseguir passar pelo meu crescimento com humildade. A gente tem que começar com aquilo que a gente tem. Imagina que você está trabalhando para pagar o cafezinho. Imagina se tu toma 5 cafés por dia, isso no fim do mês vai ser justamente o que tu ganhasse. Então tem que ter orgulho, porque o trabalho traz dignidade pra gente. Que lindo isso. Independente de onde a gente esteja, né? É verdade. Daqui a pouco voltamos contigo. Tá bom, combinado. Obrigada, Vá, por enquanto. Meio-dia, 44 minutos, quase 45. O Jornal do Almoço está de volta com a última rodada do Quero Saber. Hoje com dicas para você que pretende montar um home office ou quer trabalhar em casa. Laine Valgas. Vanessa Tobias já voltando para cá, porque temos dúvidas chegando de Floripa por aqui. O Eduardo nos diz, como eu defino que já se encerrou o expediente ou se ainda é necessário insistir até terminar o trabalho? Ótima pergunta. Ótima pergunta. A definição, ela é anterior ao início do trabalho. Então, eu tenho que estabelecer quando começo, quando eu termino e ter disciplina para seguir esse compromisso, porque a tendência é que a bola de neve vá aumentando e quando a gente vê, a gente trabalhou 12, 14 horas. Agora, eu costumo admirar quem
termina aquilo que começa. Então, é importante, se eu tenho um trabalho para entregar, que você faça expediente para dar conta de entregar o prometido. Então, vamos lá. Entregue uma série de dicas que você nos trouxe. Eu trouxe as dicas de livros e filmes, as clássicas. Sabe que eu trouxe a Mágica da Arrumação, da Marie Kondo, que ela ensina a gente a organizar a casa. Eu trouxe esse livro porque é importante que a gente estabeleça um espaço exclusivo e, sinceramente, que a gente invista, quem sabe, um dinheirinho a mais para deixar o lugar com a cara do trabalho, do escritório. E a Mágica da Arrumação ensina a gente a deixar a casa em ordem. O Poder do Tempo Livre, do Luciano Braga, que ensina que a gente consegue ter muito mais tempo do que a gente imagina e que, trabalhando em casa, a gente aumenta a nossa produtividade, então a qualidade de vida aumenta junto. Filmes, Jobs e a rede social têm o mesmo teor. A gente conhece as empresas desses dois, a Apple e o Facebook, que começaram dentro de casa. Então, a garagem, e eu vejo na minha experiência em sendo empresária e atendendo pessoas que começaram em home office, que tem mais sucesso aqueles que começaram pequenininho do que aqueles que investiram um dinheirão em um negócio que não tem experiência. Quando a gente faz home office, a gente vai conhecendo passo a passo do nosso negócio. Então, é importante que a gente dê valor para essa opção hoje em dia. Ótimo. Vamos a mais perguntas por aqui. Agora, da Lisandra de Palhoça. Mário. O que é que eu ganho como empresária contratando os serviços de um profissional que trabalha em home office? Olha, a pessoa que trabalha em home office, se ela já está no mercado, inclusive, se a gente for no LinkedIn, que é o caminho para a gente se oferecer ao mercado, dizendo, olha, eu faço home office, existe uma opção lá em que eu coloco, olha, eu trabalho home office. Essa pessoa ela tem uma estrutura e ela sabe que o valor de mercado dela é compatível com essa posição. Porque para eu manter um funcionário dentro da empresa, eu tenho um custo elevado que eu posso ou transferir o pagamento um pouquinho a mais para esse que está em casa ou, de fato, reduzir o custo dele. Então, em sendo empresário, você tem economia demais e garantia de engajamento. E sabe que eles falam do engajamento, as pesquisas mostram que quem trabalha em casa para uma empresa se mantém mais tempo dentro da empresa do que trabalhando em lugar, lá na empresa, né? Última pergunta, Vá. Ana Paula de São José. Como funciona a relação empresa-funcionário com a distância do home office? Eu queria só amarrar aquela questão de internet. É fundamental estar na internet? Olha, a gente, durante muito tempo, teve uma equipe que trabalhava em Maravilha, no Oeste, para a gente aqui. Sim. Então, telefone, WhatsApp, e-mail, internet é absolutamente essencial. Então, a gente tem que estar muito conectado. Aqui tem um problema sobre a questão do home office, porque eu tenho que garantir que essa pessoa ou está contratada, de fato, pela carteira de trabalho comigo, ou eu vou até um advogado e faço um contrato de prestação de serviços, garantindo que eu estou protegido sobre as leis, porque eu posso, entendo o home office ser freelancer, ou seja, ele não é meu funcionário, ter um perigo de contratação jurídico. E trabalhista. Então, isso, trabalhista, era essa palavra que eu queria. Então, se ele trabalha mais de 2 dias para mim, se ele está muito tempo trabalhando, tem tantas provas quem trabalha à distância que isso pode ser perigoso. Então, eu tenho que garantir que o meu jurídico vai estar em dia e fazer um contrato certinho para estar protegida. Okay. Muito bem. Bom. E que o senso de quem você contratou também seja o mesmo, compreendendo isso. Exatamente. Muito bem. Nos vemos na próxima quinta. Nos vemos na próxima Quinta-feira, Obrigada. Até lá, bom trabalho em casa. Obrigada. Para todos em casa também. É em casa, fora de casa. A gente aqui se sente dessa forma também. Um beijo, tchau. E amanhã é dia do seu direito no Quero Saber. E o assunto será a guarda dos filhos. Quais são as regras, direitos e deveres dos pais e tudo que envolve o pagamento de pensão? Mande já a sua dúvida.